Boa tarde, irmãos, paz seja convosco. Hoje nós estaremos dando seguimento à nossa matéria hermenêutica, irmãos. Nós vamos estar vendo aqui no capítulo 6, você pode estar acompanhando aí pela sua apostila, também fazendo a sua leitura da sua apostila também depois, e como relembrando, peço a todos os irmãos que também estejam fazendo a sua leitura bíblica durante este ano, lendo toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, também para termos um entendimento melhor da palavra de Deus e já fazendo uso das técnicas de interpretação bíblica, das ferramentas de interpretação bíblica que nos orienta a hermenêutica bíblica. Aqui no capítulo 6 nós estaremos vendo os recursos retóricos. O que é isso? Um deles é as figuras de linguagem muito presentes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós vemos aqui uma das figuras de linguagem mais usadas é a metáfora, que são as mesmas figuras de linguagem que nós aprendemos na escola, que são a metáfora, a metonímia, a sinédoque, prosopopeia, hipérbole, entre outras figuras de linguagens que estão presentes na Bíblia. E nós temos exemplos aqui, por exemplo, em Jeremias 19 nós temos a parábola, e também podemos dizer que é a metáfora, porque a parábola é uma metáfora ampliada. Então nós vemos lá em Jeremias 19 a metáfora da botija quebrada, depois em Jeremias 18 nós vemos a parábola ou a metáfora do vaso e do oleiro, a parábola da escória no forno, que é uma metáfora ampliada. Quando você separa um versículo, é uma metáfora. A parábola é o quê? A explicação, vamos dizer assim, a compreensão daquela metáfora que se torna uma parábola, que está lá em Ezequiel 22, 17 a 22, nós vemos a parábola da escória. Em Ezequiel 21, de 1 a 17, nós vemos a parábola da espada do Senhor, tudo no Antigo Testamento, como também a parábola de Aolá, Aolá, que é Israel, e Aolibá, que é Judá, em Ezequiel 23, 21. Também nós temos a metáfora da panela fervente em Ezequiel capítulo 24 e muitas outras que nós vemos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é cheio de metáforas e de parábolas, como também o Novo Testamento. Lembrando que a parábola é uma metáfora ampliada. Nós também vemos aqui no tópico 2, na página 54, as alegorias. O que são alegorias? São exposições de ideias ou pensamentos transmitidos geralmente por meio de histórias. Muitas vezes são constituídas de uma sequência de metáforas que se tornam uma parábola e que possuem um significado nas palavras e outros nos sentidos. Neste estudo faremos menção das parábolas e fábulas. Jesus fez muito uso das parábolas, como também de metáforas. Então é interessante que façamos uso das ferramentas de hermenêutica para lermos e interpretarmos tanto as metáforas como as parábolas e as demais figuras de linguagens presentes na Bíblia. Para se interpretar uma parábola, lá na página 55, o mais importante é encontrar o seu propósito. Em segundo lugar, devem-se considerar os aspectos essenciais, deixando de lado os pormenores. Então, vê qual que é o assunto principal. Ninguém deve, com base em Lucas 11, de 5 a 8, insistir em acordar uma família para pedir pães. Finalmente, deve-se entender que as parábolas são dadas para demonstrar uma doutrina e não para criá-la. Nós também temos lá no Antigo Testamento a fábula de Jotão. Fábula de Jotão que fala sobre o espinheiro. Lá de Juízes, está em Juízes 9, do 7 ao 15. E também temos outra fábula em 2 Reis 14, versículo 9, que é o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano. Então há muitas metáforas e fábulas no Antigo Testamento.
Também nós temos aqui no tópico 3 os hebraísmo. O que é isso, os hebraísmo? São a forma de falar, os termos próprios do hebraico ou da cultura hebraica que é próprio dos judeus. Então, os hebraísmos são expressões de natureza idiomática que representam de maneira específica e com singularidade a maneira dos judeus se comunicarem. Então nós vemos aqui os hebraísmos também muito presentes, principalmente no Antigo Testamento. No tópico 4 nós temos também a tipologia. Na Bíblia nós temos os tipos muito presentes no Antigo Testamento e o seu antítipo no Novo Testamento, que é uma revelação maior, uma revelação mais clara daquele tipo que aparece no Novo Testamento na figura do seu antitipo. Então, tipologia, derivado do grego tipo, modelo, tipologia é o estudo da relação entre objetos e fatos do Antigo Testamento, os tipos, considerados representações de eventos futuros, e as verdades reveladas no Novo Testamento, os antítipos. E aqui na página 57, irmãos, nós temos o resumo desse capítulo 6. Façam a leitura desse resumo, porque somente com a leitura desse resumo da página 57, vocês responderão todas as questões da alta atividade na página 59. Agora nós vamos para o capítulo 7 da nossa apostila. O capítulo 7 vai falar sobre a exegese e seus aplicativos. Lembrando que a exegese é a interpretação do texto bíblico, a interpretação daquilo que o autor queria dizer, usando as ferramentas da hermenêutica. E exegese é uma autointerpretação daquilo que o autor queria dizer. Nós vemos aqui no capítulo 7, na página 61, a conclusão literal. O que é a conclusão literal? Trata-se da compreensão exata, conforme a letra, do conteúdo escrito. É o primeiro resultado do trabalho exegético. É quando conseguimos ler e entender o tanto quanto possível o que o autor original pretendeu comunicar, fazendo, logicamente, uso das ferramentas da hermenêutica, dos dicionários bíblicos, comentários bíblicos, bíblias de estudo, dicionários de português, enciclopédias bíblicas, enfim. Tudo aquilo que nós temos hoje disponível, e também muita coisa nós conseguimos na internet. Nós vemos também aqui no tópico 2, na nossa página 62, conclusão moral. O que é a conclusão moral? O aspecto essencial. É a compreensão do apelo moral existente no texto. Quando fazemos a leitura de 1 Coríntios 11, de 2 a 16, sobre como as mulheres devem se apresentar na igreja, entendemos num primeiro momento que o uso do véu é necessário. É isto que com exatidão está escrito no texto, mas nós vemos que havia outros problemas na igreja de Corinto, como por exemplo as prostitutas do templo, elas raspavam as suas cabeças. Por isso que Paulo orientou que as mulheres cristãs e aquelas que se convertiam ao cristianismo usassem o véu se tivessem com as suas cabeças raspadas. Nós vemos aqui no tópico 3 a conclusão prática, que é o aspecto aplicativo. O que é isso? Trata-se do resultado final. É quando chegamos ao entendimento do que Deus quer. Para esta análise, vamos retornar ao estudo, ao texto que escolhemos estudar na nossa disciplina, que é a nossa perícope, em João 4, 19 a 24. Então, é a prática, é o sentido prático daquele texto. Como leitores e intérpretes da Bíblia, que estou lendo na página 63, como leitores e intérpretes da Bíblia, devemos aplicar com diligência os métodos e regras da hermenêutica. Contudo, a leitura da Bíblia não é uma atividade meramente técnica e teórica. É, sobretudo, um contato com Deus, a palavra viva de Deus. Uma atividade que estimula a virtude e sugere transformação tanto moral como espiritual, se praticarmos logicamente. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, nós temos também no final aqui do capítulo 7, um resumo, aqui na página 64. O capítulo 7 não há autoatividade para os irmãos fazerem. Eu também quero pedir
pedir que todos os irmãos, todos os alunos do ITQ, no primeiro ano do ITQ, leiam o apêndice, por favor, leiam o apêndice, que começa na página 69. Há muita coisa boa, muito material aqui. Então, leia o apêndice, que começa na página 69 e vai até a página... Tem muita coisa para lermos e estudarmos aqui, muita coisa interessante. E vai até a página 97. Então, é da página 69 até a 97. Tem muita coisa nesse apêndice que vale a pena os irmãos fazerem a leitura desse apêndice. Depois, aqui no final, nós temos aqui um pequeno vocabulário também, que é na página 99. Então, Deus abençoe os irmãos, façam a leitura da apostila, façam a leitura bíblica, façam a autoatividade, leiam o apêndice, que eu e você possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos, tenham um ótimo final de semana, em nome de Jesus.